Noite. Quem nunca ouviu falar que uma dívida financeira pode virar uma bola de neve? Você tenta pagar, os juros vão se acumulando, isso vira uma grande dor de cabeça. E geralmente começa com uma promessa de crédito fácil. Não existe crédito fácil. Crédito é caro. E no Brasil, com as taxas sempre batendo na lua, é quase uma cilada. Este foi o assunto escolhido pelo produtor cultural Augusto César dos Santos, que é de Meruoca, no Ceará, e que dirigiu, produziu e roteirizou o curta-metragem Sobrou Pra Nós, que a gente vai exibir daqui a pouco. Eu começo te perguntando, Augusto César, sempre sobra pra nós? Geralmente sobra para nós, sem um devido planejamento, né, sem critério, acaba sobrando para nós. Agora, quando você fez o seu filme, a crise financeira ainda nem tinha mostrado toda a cara, né? Ela ainda estava se revelando aos poucos. Por esse aspecto, dá para dizer que seu filme foi quase profético, não, né? Digamos que, pelo menos no interior, na minha cidade especificamente, isso não teve muito a ver com essa crise, apesar de no escopo do projeto, haver uma semelhança, né, com a situação do país. Mas essa ideia surgiu, na verdade, quando me deparei com situações de representantes de instituições financeiras indo na casa das pessoas, oferecendo esse crédito aparentemente fácil. Chegou ao ponto de uma dessas pessoas pedir o aval, digamos assim, da Secretaria de Assistência Social do município. E é claro que eles não deram, né? Porque, enfim, não teria uma justificativa plausível para contrair esse dinheiro, que, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas nem precisam. O que o filme tenta demonstrar... Elas caem no canto da sereia, Exatamente. Né? Os emprestadores, eles agem com a retórica muito boa, né? Então as pessoas acabam se iludindo com toda aquela proposta que, na verdade, as encaminha para um destino não muito legal. E aí você, desde o princípio, teve essa intenção de mostrar para as pessoas o quanto isso poderia ser uma cilada, esse endividamento? O principal objetivo do filme foi esse. Porque o que acontece é que as pessoas estão numa situação financeira já não muito favorável. E elas pegam o empréstimo achando que vão resolver os problemas. Mas, sem o devido planejamento, eu bato muito nessa tecla, o que acaba acontecendo é que vira uma bola de neve, né? Então, os juros vão se acumulando e quando você se dá conta, você já está devendo mais do que antes de contrair o empréstimo. Então, é muito deletério, né? Muito ruim para as famílias. Você já tinha tido alguma experiência em TV ou cinema, em audiovisual antes? A gente, lá na Universidade Estadual Vale do Acaraú, a gente tinha produzido em 2012 um filme sobre as supostas aparições insólitas da universidade, os fantasmas, e foi um longa, foi muito bem recebido pela comunidade acadêmica. E depois a gente transformou no curta e ganhamos lá o festival da cidade vizinha, Forquilha. E na Meruoca, na verdade, tem um núcleo de produção, tem pessoas que fazem cinema, né, fazem audiovisual, já tem assim uma certa proximidade com a sétima arte. E você, porque você faz muitas atividades culturais, né? Você é vocalista de uma banda de rock, você está envolvido com Paixão e Morte de Cristo, né? Na época da Quaresma, da Páscoa, é um dos produtores até desse evento, né? Quando é que surgiu em você essa paixão, assim, pela comunicação, pelo audiovisual? Olha, foi mais ou menos em 2001, quando eu me juntei com uns colegas lá do ensino médio, e a gente resolveu montar a Paixão de Cristo, né? Então, na época eu mesmo duvidava que isso fosse possível, né? Enfim, cidade pequena, as coisas são geralmente mais difíceis. Mas aí a gente fez esse espetáculo, a comunidade compareceu em massa e todo mundo gostou. E a partir daí eu não larguei mais, né, a arte.
E hoje eu trabalho na área de produção cultural, né? Em várias linguagens. A cidade de Meruoca tem 14 mil habitantes, né? O Augusto César estava me falando antes. Agora, você gravou o seu filme em muitas locações diferentes, né? Até numa caverna você gravou. Como é que foi? Isso criou alguma dificuldade para você? Você achou que foi pior? Se hoje você fosse refazer, você teria essa escolha também? Optaria por esse caminho de várias locações diferentes? Nós tivemos a sorte de encontrar essa caverna, ela é muito próxima da estrada, né? Então, assim, para a produção não teve dificuldade, porque, sei lá, o carro ficou estacionado a 15 metros. Essa parte da história em que o casal vai para a caverna é baseado em uma história real que aconteceu lá na minha cidade. Só que não foi, claro, na mesma dinâmica, né? E a pedra, que é a Pedra do Bocão, muito conhecida lá, todo meroquense conhece a Pedra do Bocão, ficava muito distante, né? Assim, e tem uma dificuldade. Que é um outro lugar, é um que outro não lugar. É essa caverna. Mas a gente achou essa outra pedra perto de uma localidade chamada Mato Grosso e, poxa, é aqui mesmo. É muito pertinho, uma caverna mesmo, muito bonito para fotografia. E aí foi super bacana, fácil o acesso. E deu super certo. E quantas pessoas participaram da sua produção? Não lembro aqui o número exato, mas em torno de 10 pessoas. A gente procurou fazer uma pré-produção realmente bem consistente, porque mesmo para o curta-metragem, o tempo acaba sendo exíguo, né? São 4 dias e você precisa acordar muito cedo, vai dormir muito tarde. Então, se não tiver uma equipe de pré-produção preparada, você não tem como dar conta. Então nós tivemos muitas pessoas trabalhando e foi uma época até meio conturbada, porque eu terminei a gravação na segunda, eu ia casar no sábado e ao mesmo tempo eu estava coordenando um curso de cinema lá na cidade, né? Mas foi assim um processo muito bacana, a equipe técnica muito competente, muito generosa e trocamos muitas ideias, fiquei até amigo da galera depois. E foram 4 dias muito intensos de um aprendizado sem precedentes. E como é que foi escalar esse elenco que faria parte? As pessoas fizeram no amor ou alguém recebeu cachê? Olha, esse elenco é interessante porque assim, tinha o casal principal o Nildo e a Vivi, eles já são do teatro, né? Mas tiveram pessoas que não tinham nenhuma experiência na área de atuação. E os tipos de produção que a gente faz lá, a gente não pode dar um cachê, a gente não tem como, né, dar um cachê. E as pessoas vão mesmo porque gostam e de forma gratuita, né, porque a gente não tem como pagar. No amor mesmo, como se fala, isso aí. Né? E como é que foi o dia da exibição lá em Meruoca? Nossa, sensacional. Eu estava meio receoso, né, porque estava um período em que poderia chover e de vez em quando a gente tem uma quedazinha de energia também. E nesse dia ia ter um jogo de futebol que o Corinthians poderia ser campeão brasileiro naquele dia. Aí eu fiquei com medo, pô, se o Corinthians for campeão, lá tem muito corintiano lá na Meroca, a galera vai querer fazer a festa aqui, mas resumindo, ficou muito bacana, foram quase 600 pessoas na praça, a praça ficou lotada, né, e a recepção foi muito boa. Acho que eu nunca tinha visto assim uma estrutura daquela na Meroca. O pessoal ficou encantado, né, com uma estrutura super bacana, muito organizada a equipe do Marlin Azul. Pensou em tudo com muito critério. E as pessoas ficaram super felizes de se verem, né, na tela. Que acho que isso que é interessante, você não vai ver uma produção hollywoodiana. Você vai estar se vendo ali contando sua própria história e no outro dia as pessoas comentando. Nas redes sociais, enfim, encontrava com a gente. Eu acho que esse processo todo foi muito bom. E os cenários, né, muito familiares, porque aí a pessoa sabe, olha ali, aquela rua tal, não sei o que, isso sempre chama atenção, né, para quem mora ali. E a gente procurou essas locações, justamente alguns locais que... Os cartões postais de Meruoca. Exatamente, os cartões postais. Bacana. Desde o princípio, Augusto César, você imaginou que a sua história fosse escolhida? Seria um dos 20 selecionados? Eu participo Na verdade, eu acompanho Revelando Brasil desde a primeira edição, mas na primeira eu não mandei história. Comecei a mandar a partir da segunda. E eram 40 selecionados, eu nunca tinha conseguido ser selecionado. E quando eu vi lá que tinham... bateu o recorde de inscrição, 951, salvo engano. E são só 20, não vai ser dessa vez. Quando eu vi que estava entre os 20, eu fiquei... Os 20 diretores que estão aqui.
E aí eu queria que você me mostrasse quem é você aí nessa foto. E se essa foi uma experiência inspiradora para você, se o Augusto César de hoje é o mesmo dessa foto aí. Ah, de maneira nenhuma. O olhar que a gente tem para o cinema, para a vida, porque fazer cinema é sempre uma metáfora para a vida, né? Eu acho que a arte, em todas as suas vertentes, ela tem um pouco disso. E a troca de ideias com os tutores do Revelando os Brasis foi uma coisa sensacional. Todos os tutores, para falar a verdade, trocaram ideias que fizeram com que o nosso filme fosse contado, acho que da melhor maneira possível, porque contar uma história você pode contar de 1000 maneiras, né? E você tem que fazer as escolhas certas. Às vezes você vai dormir pensando, talvez essa escolha não foi certa. Aí entra o processo de edição e você, poxa, talvez essa tenha sido a escolha certa. Você vai dormir pensando, ou pior, às vezes você acorda pensando, né? Às 2 da manhã. Isso realmente é pior. Muito obrigada, então. E no próximo bloco, o Revelando os Brasis exibe o curta Sobrou Pra Nós. Divirta-se e aproveite para refletir sobre os 1000 apelos que atraem a nossa atenção e capturam o nosso rico dinheirinho. Bom filme. Dicas, entrevistas e questões comentadas. Tudo para você se dar bem na prova do Enem. Tá vendo, né, galera? Tem que estudar, se concentrar, porque o mundo tá aqui, esperando você para fazer a diferença. Hora do Enem, de segunda a sexta, 13h. Ok. Bom, seu Cezinha, eu me chamo Francinildo Silva Sobrinho, mais conhecido como Nildo. E sou casado com Viviane Porfírio Rafael. A Vivi. Vou começar a contar nossa história do dia que pedi ela casamento, há mais ou menos uns 2 anos atrás. E é isso. Seu Paulo, Dona Rita, eu queria pedir a mão da Vivi em casamento. Quais são as suas intenções com a minha filha? Bom, eu quero fazer a Vivi feliz. E quanto ganha? Eu trabalho no setor de limpeza urbana. Limpeza urbana? Chega de pergunta por hoje, Paulo. Se eles estão querendo casar, que casem. Bom, se ela diz, tá dito. Eu falei a verdade sobre trabalhar no setor de limpeza urbana. A Vivi trabalhava no setor de vendas. Gostei dessa calça. Quanto custa? 190. À vista ela tem desconto? Tem desconto de 10%. Haveria bem, como dá pra perceber. Até a tentação aparecer na nossa porta. Bom dia. Bom dia. Tem alguém precisando de dinheiro aí? Dinheiro? Quem precisa? Se não for muito incômodo, eu tenho uma proposta bem interessante para mostrar para vocês.
Pode entrar. Licença. Quer um café? Não, estou servido. Eu aceito uma água. Vou pegar um copo com água pro rapaz, Nildo. Pode sentar. Então, qual é o nome da senhora? Viviane. Então, senhora Viviane, acredito que um casal tão jovem tenha grandes sonhos, queira fazer uma viagem, queira comprar um transporte. Desculpa interrompê-lo, moço, mas é melhor nem começar. Meu marido tem a cabeça meio fraca e nós não estamos em condições de fazer. De quanto é? Obrigado. Calor, né? Então, nosso banco é uma das menores taxas de juros do mercado. E dependendo de quanto você ganha, nós podemos emprestar até 20 mil reais. E facilitaria muito se você tivesse algum parente aposentado ou pensionista do INSS. Acho que isso serve. A gente poupa, amor. Como farofa de ovo, sardinha. São só mais 20 prestações. Metade do nosso salário, né? Só pra pagar isso. É, mas pelo menos a gente tem um monte de coisa nova. Que a gente nem usa. Eu não comprei isso só, filho. E eu disse isso? Você quer devolver? E tu acha que é simples assim? Eu sabia que isso não ia dar certo. Parece que eu tava adivinhando. É, Vivi, mas como eu falei, eu não posso ser Tava responsável. lembrando aqui que antes desse empréstimo a gente nem passava por tanto aperreio. Vivi, meu amor, as coisas vão melhorar. Até parece. Se a gente pelo menos tivesse uma renda extra. Era bebida, né, lá na... Ei, parceiro, já são 5h30 aí, cara? Pode ir? São 5h30. Foi bom mesmo o senhor ter aparecido. Calma o cacete. Acho bom você entrar pra gente ter uma longa conversa. Com licença, senhora. Vou pegar água. Não, você fica aqui. Senta aí que eu acho que a nossa conversa vai ser bem longa. Então, seu Zé, se explique. Desculpe, dona Vivi. Me explicar? Isso, se explicar. Antes do senhor aparecer, antes dessa droga de empréstimo, a gente estava bem melhor. Então, desde o começo eu não expliquei pra você, eu não mostrei todas as taxas de juros. Você entendeu, seu Francenildo?
Você entendeu, senhora Viviane? Sim. Então, é só assinar aqui. Veneza. Excuse-moi. Bonsoir, monsieur et madame. Vous êtes satisfait, content? Vous êtes heureux? Bon, bien. Soyez bien, soyez heureux. Bonsoir. Bonsoir. Desse jeito, você está prejudicando a imagem da loja. Bom, a Bruna vai assumir seu lugar. Boa tarde, amigos e amigas do nosso lindo Ceará. Amanhã estaremos visitando mais uma família. Estaremos fazendo mais uma família feliz. Vamos revelar a família sorteada nesta semana. E é aqui que estamos vivendo hoje. Tô filmando com o único equipamento, essa câmera, que nos sobrou dos tempos bons. Que nos receberá amanhã e ganhará casa, carro novinho em folha e 20 mil reais em dinheiro. E a família da semana é... Família Silva, da cidade de Santo Expedito do Sul. Amanhã, portanto, estaremos em Santo Expedito do Sul. Lembre-se, você pode ser o próximo. Este programa que traz sua felicidade tem o patrocínio do Banco Franco Dolve. Até amanhã! Não precisa editar, amor. Esse era o grande sonho da minha vida. Sempre quis isso. Viver numa pedra e depender de um vídeo de fuleiragem desse. Expondo nossa história. Vivi, meu amor. Com o que tem cédula, já dá pra dar entrada naquele terreninho. Dá. Amor, eu não ia te falar agora, mas... Não acredito. Eu vou ser papai. Não é isso não. Vamos melhorar a situação primeiro, depois a gente pensa nisso, tá? É que eu tive uma ideia.
Então, você está interessado em ampliar o negócio? Quando o respeito ao próximo será um sonho. Mundo.doc, Direitos Humanos, quinta, 9 da noite.